Boa noite. Boa noite, tudo bem, Laurinice? Vamos esperar entrar mais alguém para a gente começar. Beatriz entrou também. Bem, a gente vai deixar a aula gravada no YouTube para vocês verem depois. Bem, a gente vai continuar com o quadro clínico e hoje vamos tentar terminar com o tratamento da doença de Alzheimer, porque a gente, na próxima semana, já vai começar outro tema. A gente já pode começar a pensar em ver a demência vascular, por exemplo, demência frontotemporal, ou pegar um outro tema completamente diferente antes da gente voltar. Isso é uma coisa que a gente vai decidir aqui no grupo de WhatsApp. Bem, a gente viu que a doença de Alzheimer ela se manifesta basicamente como perda de memória em mais de 70%, 80% dos pacientes, mas uma minoria dos pacientes pode ter outros sintomas que são mais importantes do que a perda de memória. A perda de memória na doença de Alzheimer costuma ser uma perda de memória anterógrada, né? O paciente ele não consegue armazenar informações. Muitas vezes o paciente se lembra de coisas muito antigas, às vezes até coisas que ele não se lembrava antes. Ele tem a memória antiga muito vívida, mas a memória de ontem, a memória de há 5 minutos atrás, a memória de há 1 hora atrás, ele simplesmente se perde. As alterações de memória são relacionadas à atrofia hipocampal, né? O hipocampo é a estrutura cerebral que está relacionada justamente à entrada na memória. E isso é uma coisa que a gente pode discutir sobre anatomia da via da memória, uma possibilidade da gente fazer também aula sobre anatomia da via da memória. Uma coisa interessante, fazer anatomia do sistema límbico, do circuito de Papez, que é uma coisa que vocês já devem ter visto na faculdade e com certeza verão na residência. Alguns pacientes apresentam problemas desexecutivos, com alteração de julgamento, alteração de insight, memória operacional, ou seja, alteração, dificuldade de atenção, de manter uma memória rodando, por exemplo, lembrar o número de telefone para lembrar algum tempo depois, ou lembrar o nome de alguém para poder falar para alguém, perder a inibição muito precocemente. O paciente pode ter uma dificuldade com a atenção seletiva, dificuldade de realizar mais de uma tarefa ao mesmo tempo, dificuldade de abstração ou dificuldade de planejamento. Alguns desses pacientes podem ter alterações comportamentais graves, como desinibição, hipersexualidade, hiperoralidade, aumento ou modificação do padrão alimentar, né? Isso tudo pode acontecer. O prejuízo visoespacial, que o paciente pode ter uma alteração posterior, com dificuldade na localização espacial, dificuldade na visoconstrução. O paciente pode ter problema comportamental, inclusive com quadro psiquiátrico, problemas de sono, apraxia, já vimos crise epiléptica, e acho que isso aqui a gente viu também na aula anterior. Vimos que alguns pacientes se manifestam como forma afásica. Eu tenho uma paciente que está abrindo com uma forma afásica, uma forma de afasia logopênica, com uma dificuldade para lembrar de palavras, apesar de uma linguagem gramaticalmente correta, mas com dificuldade de lembrar de palavras, muitas vezes palavras simples, né? Síndrome executiva, e pode haver, claro, alguns pacientes muito idosos que evoluem de maneira mais lenta, evoluem com estabilidade do quadro por mais de 2 ou 3 anos, podem ocasionalmente ter outras doenças, como depósito de grânulos argirofílicos, por exemplo, que é um tipo de demência primária ainda pouco conhecida, mutação da TDP43, corpos de Levy corticais, demência na doença de Parkinson, alfa-sinucleinopatia. Então, esses pacientes eles podem ter uma evolução mais lenta. A evolução da doença de Alzheimer é em 8 a 10 anos. Eu tive uma paciente, por exemplo, com 80 e poucos anos de idade, que evoluiu com 20 anos de doença. Essa paciente talvez tivesse doença de Alzheimer, mas talvez tivesse outro tipo de doença. Talvez tivesse uma TDP43, uma lesão relacionada a depósitos de grânulos argirofílicos. O problema é que elas se manifestam muito parecidamente com doença de Alzheimer. E o tratamento é igual, porque não há tratamento para essas doenças. E o diagnóstico dessas doenças é um diagnóstico patológico, ou seja, você só vai dar esse diagnóstico se você fizer uma biópsia ou se você fizer necrópsia com avaliação imunohistoquímica do cérebro do paciente. Então, a princípio, e como não há
um tratamento específico para nenhuma dessas afecções, a princípio, o diagnóstico clínico de qual é uma, qual é outra, ainda não é exatamente muito necessário. Apesar de que você pode perceber pacientes muito idosos, que mantêm-se estáveis por muito tempo, apesar da progressão da doença, parece que a doença não evolui da maneira como você espera, está evoluindo mais devagar, podem não ter doença de Alzheimer. O curso clínico já vimos, é inexorável, né? Pacientes que começam mais jovens têm uma taxa de evolução mais rápida. Pacientes que começam mais tardiamente, talvez pela associação com outras doenças, têm uma evolução mais lenta. O diagnóstico é sempre pela história. Não há exame diagnóstico que me diga isso é doença de Alzheimer. O diagnóstico é pela história. O exame cognitivo é absolutamente necessário. O exame clínico e neurológico. O exame neurológico, apesar de quase sempre ser normal, vale a pena que a gente faça o exame neurológico, pelo menos à procura de força, reflexo, sensibilidade, coordenação e nervos cranianos, de uma forma, às vezes, sucinta. Não precisa ser um exame neurológico ultra abstrato. Para que a gente possa, pelo menos, saber se existe alguma outra possibilidade de ser alguma outra doença ou não. Às vezes o paciente tem um quadro parkinsoniano mais importante do que você esperaria, o paciente tem um quadro distônico que pode chamar a atenção, uma postura normal. O paciente pode ter sinais de neurônio motor, atrofia com hiperreflexia, que pode falar a favor de outra doença. Doença de Alzheimer não vem com sinais de neurônio motor, pelo menos não nos primeiros anos, vai vir posteriormente, lá no final da doença, com atrofia, com alteração, com espasticidade. Já o paciente portador de demência frontotemporal, por exemplo, ele pode vir com sinais de neurônio motor. O paciente com demência corpus de Levy vai ter ataxia, vai ter quedas e vai ter sinal parkinsoniano, por exemplo. Bem, é interessante que a gente saiba as medicações que o paciente está usando. Por vezes, o paciente vem com uma queixa de memória, mas, na verdade, ele usa alguma medicação que piora a memória. Como, por exemplo, anticolinérgicos, ou anticolinérgicos de uso urológico, ou algum tipo de medicação antipsicótica, ou algum tipo de antidepressivo que pode estar causando problema, ou outras medicações que podem, porventura, causar alterações. Então, você primeiro tem que afastar essas possibilidades, discutindo com os colegas a suspensão da medicação e a verificação se o quadro melhora ou não. Se o quadro não melhorar, aí você pode partir para outros critérios. Alguns pacientes podem apresentar pseudodemência. Alguns pacientes podem ter depressão como a causa do problema. Esses pacientes, como falado nas aulas anteriores, eles apresentam um quadro demencial, geralmente com insight. O paciente percebe que está perdendo a memória, o paciente está triste, o paciente ele está deprimido, o paciente ele está apático, a família percebe isso, o paciente perdeu a vontade de fazer as coisas, não quer mais sair de casa, não quer mais dirigir, não quer mais assistir a novela que gostava, etc. Então, às vezes, o tratamento com um antidepressivo também pode ser útil. O Mini-Mental é, com certeza, o teste de rastreio mais importante. Quando eu falo rastreio, eu falo não diagnóstico. Eu falo avaliar se o paciente está ou não demenciado. O Mini-Mental não dá diagnóstico de qual demência é. Na verdade, nenhum teste dá diagnóstico. O diagnóstico, por vezes, ele é dado na necrópsia. Você pode ter uma ideia do diagnóstico que o paciente tem. Ao menos que ele tenha características muito marcantes, como um quadro desexecutivo importante, aí talvez seja uma demência frontotemporal, ou um quadro parkinsoniano com alucinações, quedas e hipersensibilidade neuroléptico, que aí você vai fechar como corpúsculo de Levy. O Mini-Mental ele foi criado por Falsten e colaboradores em 75 e validado por Sonia Bruck e colaboradores em 2003 nos arquivos de neuropsiquiatria. Então, esse aqui é o Mini-Mental que você tem que usar. É o validado. É utilizado clinicamente, é utilizado em estudos brasileiros. O Mini-Mental você começa fazendo uma avaliação da orientação temporal e espacial. O Mini-Mental ele tem 30 pontos. Então, cada um é um ponto diferente. Vamos lá. Orientação temporal. Orientação temporal, o que você vai perguntar? Qual é a hora aproximada sem olhar no relógio? Que dia da semana? Que dia do mês? Que mês? Em que ano? O paciente não pode perguntar para o acompanhante e o acompanhante não pode responder. Cada um vale um ponto. Orientação espacial. Em que local estamos?
Tem alguns pacientes que vieram de fora, então, às vezes, eles têm dificuldade de saber pelo menos a cidade, a rua ou o bairro. Você pode perguntar a rua ou o bairro que eles moram. Que local é esse? Em que bairro nós estamos? Ou qual é o endereço daqui? Tem pacientes que não sabem. Mesmo estando cognitivamente normais, vieram de fora e não sabem. Em que cidade nós estamos e em que estado nós estamos? Cidade, estado, claro, normal. Né? Você pode perguntar em que local nós estamos. Estamos num consultório médico. Perfeito. Que local é este aqui? Em que local estamos e que local é este? Em que local estamos é um consultório. Que local é este? Por exemplo, bem, isso aqui é um bairro, isso aqui é uma cidade, isso aqui é uma rua, ou isso aqui é o consultório médico, ou nós estamos no primeiro andar. Em que bairro nós estamos ou qual é o endereço? Se o paciente mora perto, ele pode falar Vila Clementino, Vila Mariana, ou, não sei, aí no Rio de Janeiro, Laranjeiras, Jacarepaguá, ou Meia, ou qualquer outra coisa dessa. Você pensava que eu fosse falar Copacabana, né? Em que cidade nós estamos? Pode ser São Paulo, Rio de Janeiro. Em que estado nós estamos? Né? Perfeito. Ocasionalmente, então, quando o paciente vem de fora, você pode perguntar qual a cidade em que você vive, qual o estado em que você vive, qual a rua em que você vive. Aí depois você pede para o paciente repetir com você carro, vaso e tijolo. Peça para ele repetir carro, vaso e tijolo 2 ou 3 vezes. Cada letra, cada palavra equivale a um ponto. Peça a primeira vez. Se não der certo, peça a segunda. Ele acertou, cada um vale um ponto. Acabou. Você marca os 3 pontos. Aí agora você vai fazer testes para distrair o paciente. Esses testes também eles são contabilizados. Então, o cálculo, né? Subtrair 7 de 100 5 vezes. 93, 86, 79, 72, 65. Memória de evocação. Quais os 3 objetos perguntados anteriormente? Aí a atenção e o cálculo deve demorar aí 1 minuto para você fazer, talvez um pouco mais, um pouco menos. E aí você pergunta quais foram os objetos que você perguntou. Se o paciente conseguir responder os 3, beleza, 3 pontos. Se não conseguir responder nenhum, 0. Você não pode dar pista para o paciente no milímetro. Tá? Então, pista não contabiliza. Somente se o paciente ele evocar de maneira espontânea. Perfeito. Acabou a parte da memória e começa a parte de linguagem. Linguagem e orientação espacial. Nomear 2 objetos simples, relógio e caneta. Você mostra, né, o relógio, mostra a caneta, e aí o paciente tem que nomear. Repetir a palavra nem aqui, nem a frase nem aqui, nem ali, nem lá. Nem aqui, nem ali, nem lá. Você pede para o paciente, então, cada comando equivale a 1 ponto. Pede para o paciente apanhar a folha de papel com a mão direita, dobrá-la ao meio e colocá-la no chão. Colocar no chão vai ser complicado para o paciente, vai ser complicado para você. Pode pedir para colocar em cima da mesa. Então, pegue essa folha de papel, dobre ao meio e coloque em cima da mesa. Perfeito. Vale a mesma coisa. Se o paciente perguntar para você, peguei, agora, o que eu faço? Acabou. Não se lembrou, esqueceu, tá bom, beleza. Você contabiliza só o ponto que ele fez, que foi pegar o papel. Escrever uma frase completa, uma frase que tenha sentido. Deus é amor, a rosa é amarela, eu te amo, não valem. Você tem que fazer uma frase tipo, eu vim de carro. Eu ando com falta de memória. O médico que está me atendendo é gentil, por exemplo. São frases que indiquem um começo, um meio e um fim. Frases que tenham sentido. Depois você escreve a frase feche os olhos, ou feche seus olhos. Só fala para o paciente, leia e faça o que eu estou pedindo. O paciente não tem que ler em voz alta, ele só tem que fazer. Se ele ler em voz alta e não fizer, perdeu o ponto. Se ele ler em voz alta e fizer, tudo bem, sem problema. Tem gente que tem dificuldade e prefere ler em voz alta, mas desde que ele faça o que foi solicitado. Leia e execute. Ele vai ler, fecha os olhos, e aí ele vai fechar os olhos. E por último, copiar este diagrama. Tem que ser este diagrama. São 2 pentágonos com um losango no meio. Tá? Se ele fizer mais de um ângulo do losango, se ele fizer um ponto só, os dois pentágonos tangenciando um ao outro, isso tudo, infelizmente, está errado. Tá? Eles têm que fazer exatamente este desenho.
Então, vocês notam que o Minimental é um exame realmente de rastreio. Ele não serve de maneira nenhuma para dar diagnóstico. Até porque você não tem meio de avaliação de função executiva no Minimental. Então, você não tem como avaliar a função executiva no Minimental. E aí vem o MoCA. O MoCA é interessante porque ele é muito mais completo, mas o problema do MoCA é que ele nunca foi validado. O MoCA é o Montreal Cognitive Assessment, ou Avaliação Cognitiva de Montreal. Ele foi traduzido por uma amiga minha, a doutora Ana Luísa Rosas, da Escola Paulista de Medicina, que é a atual presidente da Associação Brasileira de Portadores de Doença de Alzheimer. Abraço. Mas ele não é validado. Então, não há possibilidade da gente utilizar o MoCA para validação. Mas o MoCA tem algumas coisas interessantes. A primeira coisa é um trail making, tipo B. O trail making, você tem que fazer uma sequência. O tipo A é uma sequência simples, A, B, C, D, E, F, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. O tipo B é uma sequência alternada, então aqui você vai ter que testar atenção. E não é só atenção, você vai ter que testar abstração e planejamento. O paciente vai olhar e vai abstrair o que tenho que fazer. Vai planejar como tenho que fazer. E atenção, ou seja, 1A, 2B, 3C, 4D, 5E. Os números, aliás, as setas não podem uma passar por cima da outra. Elas não podem se intersectar. No entanto, olha só, 1A, A para 2, 2 para B, B para 3, 3 para C, 6 para 4, 4 para D, D para 5, 5 para E. Bem, a maior parte dos pacientes, pelo menos aqui no Brasil, infelizmente, tem muita dificuldade de fazer isso. Mesmo pacientes sem demência. Depois, desenhar um cubo. Não precisa ser exatamente igual a esse cubo, mas desenhar. Depois, desenhar um relógio. Olha só, o relógio, apesar de você ter 10 maneiras de avaliar, aqui nós só queremos 3 maneiras. O contorno do relógio, os números e os ponteiros. Observa que aqui ninguém está pedindo para o paciente lembrar a hora. Eu não quero testar a memória. Eu quero que ele somente desenhe. Então, é visoespacial, planejamento. É função executiva visoespacial. Você vai fazer o relógio, você vai colocar todos os números em ordem, romano, não romano, como você quiser, e colocar 11 horas e 10 minutos. 11 e 10. Pode ser 2h50, pode ser 11 e 10, o que você quiser. Aí aqui você tem 5 pontos. O MoCA também são 30 pontos. Aí você tem 3 animais. Eu acho uma sacanagem colocar esses animais aqui. No entanto, você podia colocar gato, galinha e cachorro, por exemplo. Ou porco, galinha e vaca. Só que resolveram colocar um leão, um rinoceronte e um dromedário. Todo mundo chama de camelo, mas infelizmente só tem uma corcova aqui. Então, isso aqui é um dromedário. Chamar de camelo, tudo bem, eu não vou ligar, para mim tá certo. Mas eu acho que esses animais, eles estão, infelizmente, muita gente não conhece esses animais, ou não se lembra. O leão é até fácil, mas o rinoceronte e o dromedário, para mim, é sacanagem. Aí depois vem a memória. A memória, você vai, em primeiro lugar, testar. Esse primeiro teste aqui da memória é para consolidação. Então, ele não é pontuável. São 5 palavras. Você vai pedir para o paciente lembrar rosto, veludo, igreja, margarida e vermelho. Rosto, veludo, igreja, margarida e vermelho. Eu já tenho um viés eu já tenho um viés de aprendizado. Eu já gravei essas 5 palavras há muito tempo. Aí você vai pedir para o paciente repetir 2 vezes, 2 tentativas. Você só vai marcar qual que o paciente testou da maneira correta. Tá? A primeira tentativa, rosto, veludo, igreja, margarida e vermelho. A segunda tentativa, rosto, veludo, igreja, margarida e vermelho. Perfeito. Não é pontuável. Muito bem. Consolidou? Consolidou. Agora vem os testes outros, que são vários testes. Linguagem, função executiva, atenção, repetição, abstração, para poder, de novo, voltar para a memória. Então, a primeira é o Dist-Span. Você tem direto e indireto. Dist-Span direto. Repita comigo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui é 2, 1, 5, 6, 2, 1, 8, 6, 4. 2, 1, 8, 6, 4. O importante de Dist-Span é você colocar os números numa ordem que não seja a ordem natural. Nem direta, nem inversa. Então, 1, 2, 7, 8, 9, por exemplo, não dá. Muito fácil. Tá?
2, 1, essa ordem ela é inversa, tudo bem, mas 8, 64 são números que não têm exatamente uma ordem, eles são números pares que estão alternados. Aí depois você vai fazer o dígito span inverso. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Então, 7, 4, 2, 2, 4, 7. Você trabalha com a memória operacional do paciente. Aí depois você vai pedir para o paciente fazer um teste. É um teste que a gente usa muito para verificar a possibilidade do paciente não só ter atenção, mas também verificar se ele tem perseveração. Ou seja, se ele não consegue suprimir os estímulos indesejados. É o mesmo teste go, não go, de você pedir para o paciente bater fazer um estímulo com um toque ou 2 toques na mesa. Aqui é o seguinte, eu vou falar uma sequência de letras. Na hora que você ouvir a letra A, você bate com a mão na mesa. Alguns pacientes batem várias vezes, outros pacientes esquecem de bater, e outros pacientes batem da maneira correta. Então aqui você vai ler lento. F, B, A, C. No A, ele bate. Se ele tiver mais de 2 erros, perdeu. Perdeu a pontuação. 2 erros ou mais, perdeu a pontuação. Aí você faz a mesma subtração no Minimental. 100 menos 7, 93 menos 7, 86 menos 7, 79 menos 7, 65. 72 menos 7. O paciente tem que acertar pelo menos 4 subtrações para ele ter os 3 pontos, para ele ter os 5 pontos. Perseveração. Muito bem, perseveração é uma palavra que você vai ouvir muito na residência. Perseveração é quando você fica preso em uma mesma resposta. Por exemplo, o bom e velho teste do aplauso. Perseveração é uma normalidade relacionada à função executiva, lesão frontal. Sinal do aplauso, que é típico da paralisia supranuclear progressiva, por exemplo. Doença de Alzheimer grave, algumas lesões frontais. Você pede para o paciente para bater só 3 vezes. O paciente faz isso. Está perseverando no estímulo. A perseveração é sinônimo de uma dificuldade de inibir respostas indesejadas, ou seja, está muito relacionado à função executiva, lobo frontal. Aí depois você vai pedir para o paciente repetir. Não precisa falar a palavra inteira e pedir para o paciente repetir a palavra. Peça para o paciente repetir com você, porque é uma frase longa. Eu somente sei que é João quem será ajudado hoje. E o gato sempre se esconde embaixo do sofá quando o cachorro está na sala. O paciente vai tentar repetir. Aqui você vai ver alterações de linguagem, dificuldade de gramática, parafasias, que é a troca de letras ou a troca de palavras inteiras, se ele repete ou não, etc. Aí você vai pedir para o paciente fazer a fluência literal. Fluência literal é um teste que existe em vários outros, como bateria breve, que a gente pode falar depois para vocês. Eu não preparei aqui a bateria breve, que é muito grande, mas a gente pode falar para vocês da bateria breve, de Nitrine e colaboradores, que é muito interessante, é um teste brasileiro. A fluência literal, ela permite que eu contabilize o maior número possível de palavras que começam em uma determinada letra. Em português, as melhores letras são F de faca, A e S de sapo. Você vai pedir F de faca. Então, eu quero o maior número de palavras possível que começa com a letra F de faca. Não pode ser nome. Então, França, Francisco, Franciane, Flávio, Fábio, não quero. Tá? Quero palavras. O paciente tem que me dar em 1 minuto pelo menos 11 palavras. Então, essas 11 palavras têm que ser faladas no tempo do paciente em no máximo 1 minuto. Você pega o relógio e contabiliza. Então, você vai lá. Vamos lá? Maior número de palavras possível com a letra F. Então, vamos lá. 1, 2, 3, já. Começou. Vamos lá. Ferida, fascínio, facínora, faca, fritadeira, frito, fritado, fedorento, falante, falador, fala, falido, falatório, fico, figo, fiquei, ficaria, etc. Depois, você vai pedir para o paciente a abstração. A abstração é a capacidade que o paciente tem de sair do concretismo, do lugar comum e procurar outras alternativas para uma resposta. Então, por exemplo, qual é a semelhança entre um trem e uma bicicleta? Existe semelhança
entre o trem e uma bicicleta? Coloque bem para o paciente que você não quer diferença, você quer semelhança. Bem, ambos te levam para algum lugar, você pode subir em ambos, ambos se movem, ambos têm rodas. Ambos podem ser guiados. Ambos vão para a direita ou para a esquerda. Muito bem. Nenhum dos dois... só. Qual é a semelhança entre um relógio e uma régua? Bem, um relógio e uma régua, ambos medem, ambos têm números, ambos começam com R, ambos marcam, ambos têm traços, semelhanças. Terminou isso? Terminou. Aí você vai para a memória. Quais foram aquelas 5 palavras que eu pedi para o senhor repetir agora há pouco? Ele vai se lembrar do relógio, vai se lembrar da régua, vai se lembrar da faca, mas não vai se lembrar do rosto veludo, Igreja Margarida e Vertelho. Aí você pode... Aí, se ele não se lembrar de nenhuma, não se lembrou de nenhuma, nada, espontaneamente, não consegue, 0 para tudo. Se ele se lembrar de alguma, 1 ponto para cada um. E aí você vai testar, mas esse testar já não é mais pontuável. Você vai, em primeiro lugar, a primeira palavra é uma parte do corpo, rosto. A segunda palavra é um tipo de tecido, veludo. A terceira palavra é um local de adoração, igreja. A quarta palavra é uma flor, margarida. E a quinta palavra é uma cor, vermelho. Não se lembrou? Você pode fazer pistas por múltipla escolha. Você pega um papel, coloca 10 ou 15 palavras, e entre elas essas 5. E pede para o paciente para localizar. Se ele conseguir localizar as 5 palavras, o problema dele é de evocação, não é de armazenamento. Ele até armazena, mas ele não consegue evocar, você tem que dar pista para ele. Mas isso, infelizmente, não é mais pontuável. Se ele não conseguir localizar, o problema dele é de armazenamento mesmo, não tem jeito, ele não vai conseguir lembrar. Ele não conseguiu armazenar. E, por último, orientação. Dia do mês, ano, dia da semana, lugar e cidade. Aqui é mais fácil, lugar e cidade, porque às vezes a gente está avaliando pacientes que moram em outra cidade, em outro estado, em outro bairro completamente diferente. Lugar, que lugar é esse? É um consultório médico. Qual a cidade? São Paulo. É impossível que um cara não saiba que ele está indo para São Paulo, por exemplo. Tem outros testes, né? Testes de rastreio. O FEFE, por exemplo, é um teste que quem preenche o teste é o acompanhante. O questionário FEFE, validado para o português em 2007, é um questionário que, preenchido pelo acompanhante, é um questionário de auto-preenchimento, é preenchimento ativo. Você pode dar para o acompanhante, enquanto você está testando o paciente, o acompanhante está lá preenchendo. Por exemplo, ele tem que marcar 0, sim, é capaz, ou nunca fez, mas poderia fazer agora. 1, com alguma dificuldade, mas faz, ou nunca fez, teria dificuldade agora. 2, necessita de ajuda, faz e necessita. E 3, não é capaz. Então, por exemplo, a pessoa idosa é capaz de cuidar do seu próprio dinheiro? 0, 1, 2 ou 3. Ele não é capaz. 3. Ela é capaz de fazer as compras sozinho? Não, não é capaz. Se tiver um Pfeffer acima de 6, 3 mais 3, porque a soma é simplesmente aritmética, se fizer acima de 3, você já tem um problema. Um idoso frágil, um idoso vulnerável, um idoso demenciado que já não tem mais capacidade de cuidar de si próprio. Os outros, a mesma coisa. Aí você só vai somando. O teste neuropsicológico tem que ser usado, especialmente quando você tem dúvidas, porque o que você fez aqui não é um teste neuropsicológico, foi só um teste de rastreio. O neuropsicológico é um teste feito por neuropsicólogo, que são psicólogos formados, que fizeram um curso e que detêm direitos, compraram os direitos de utilizar os testes que eles utilizam. Direitos esses costumam ser caros, acima de R$1.000, R$2.000, R$3.000 por teste. Com a avaliação neuropsicológica, você consegue definir esferas cognitivas afetadas, grau de afetação, grau de afecção, porque é quantitativo, diagnóstico diferencial das demências, o neuropsicológico consegue te sugerir uma demência ou outra. É claro que não dá para dar o diagnóstico definitivo, mas ele te sugere. Sugere avaliação de competências e tomar decisões, como, por exemplo, dirigir, se eu vou interditar meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, meu marido, minha esposa ou não. É através do neuropsicológico. Nunca viu? Vai ver. Aliás, você vai pedir. Você vai pedir avaliação do teste neuropsicológico.
Você terá neuropsicólogo de confiança, que fará em 2 ou 3 dias um teste que geralmente custa uma bagatelinha aí de £1, talvez mais ou menos, dependendo. E esse neuropsicólogo ele vai fazer um teste bom para você, que vai te permitir dar o diagnóstico e orientar a família. É sempre interessante que o paciente faça pelo menos um teste neuropsicológico. Mas o ideal é que ele faça um teste neuropsicológico a cada 6 meses ou a cada ano, para que a gente possa ver a evolução do processo. Ou antes e depois do tratamento. Ou depois de alguma intervenção que você acredita que teve melhora. O problema é que neuropsicológico é time consuming, consome tempo e é caro. Então, a neuroimagem, sempre a ressonância. Tomografia somente em locais onde não há ressonância, mas se você quer uma neuroimagem para te dar um diagnóstico diferencial, tem que ser a ressonância. Então, avaliar patologia vascular, avaliar hidrocefalia, doença priônica, hematoma subdural, ou seja, avaliar potenciais diagnósticos diferenciais da doença de Alzheimer, através da ressonância. Identificar atrofia de locais específicos, como atrofia frontal, atrofia de um hemisfério só, ou atrofia parieto-occipital, né? E verificar a redução do volume hipocampal. Existem técnicas de ressonância que fazem com que você consiga medir o tamanho do hipocampo, fazer uma volumetria de hipocampo. O PET, com fluorodeoxiglicose, e o SPECT permitem, respectivamente, revelar a área de hipometabolismo e hipoperfusão. Apesar de alguns médicos especializados nisso tentarem dar o diagnóstico com base no PET e no SPECT, essas modalidades são somente coadjuvantes, elas não dão diagnóstico, elas não discriminam. Agora, se você tem um PET ou um SPECT normal, por exemplo, e o paciente você acha que é uma pseudodemência, é mais provável que seja realmente uma depressão, uma pseudodemência, do que uma demência propriamente dita. Mas, para distinguir entre demências, o SPECT e o PET não são exatamente os melhores, mas se você tiver o quadro clínico do paciente, a evolução do processo, o exame neurológico, neuropsicológico confiável, uma neuroimagem e o PET ou o SPECT, você consegue dar o diagnóstico. Muitas vezes. Traçadores de amiloide, por exemplo, a neuroimagem com traçadores de amiloide, neuroimagem com traçadores de proteína tal, que não descartam patologias associadas, pelo menos não o de amiloide, mas o de proteína tal, sim. A proteína tal é o principal marcador de evolução da doença de Alzheimer, não é o beta-amiloide. Porque o beta-amiloide e a proteína tal são epifenômenos. Só que o beta-amiloide está presente em outras situações. E o grande diagnóstico da doença de Alzheimer é justamente a presença dos agregados neurofibrilares, ou seja, da proteína tal, em concentrações suficientes por micrômetro cúbico na histologia para você dar o diagnóstico. A presença da proteína tal e a degeneração da proteína tal hiperfosforilada é isso que dá o diagnóstico de doença de Alzheimer. Só que as imagens com proteína tal, PET tal, ou tal PET, ainda estão em desenvolvimento. Ainda não há clínica disso. Biomarcadores licóricos podem te ajudar, mas muitas vezes mais confundem do que atrapalham. A doença de Alzheimer, ela geralmente tem um beta-amiloide baixo, porque ele está sendo depositado no cérebro, uma proteína tal e tal fosforilada elevada e neurofilamentos elevados. Só que, às vezes, você vê só a proteína amiloide baixa. E, tal como uma paciente que eu vi recentemente, nenhum deles estava alterado. O beta-amiloide, na verdade, estava estourado. E beta-amiloide estourado não sugere doença de Alzheimer, mas sugere que talvez esteja havendo produção de beta-amiloide, mas não deposição. Então, pode ser outra coisa. Então, você se basear somente nos marcadores glicóricos para dar diagnóstico também está errado. Eles não dão diagnóstico, pelo menos não agora. Eles te ajudam, mas eles podem atrapalhar, especialmente se você não souber interpretar. Teste genético nunca é recomendado, ao menos que você tenha um quadro de doença de Alzheimer familiar precoce e você quer fechar o diagnóstico para poder parar de ficar pedindo o exame para o paciente. Aí tudo bem, beleza. Mas o teste, por exemplo, da apolipoproteína Y4 é um teste que não tem muita sensibilidade nem especificidade. Então não vale a pena você ficar pedindo, de maneira alguma. Você vai pedir presenilina ou mutação da proteína precursora somente em situações de doença de Alzheimer precoce, quando há história familiar, para você tentar fechar. Mas mesmo assim, necessita de acompanhamento psicológico do paciente.
tá? Sempre. E você só vai testar, claro, se você tiver segurança nisso e experiência. Fazer testagem de todos os pacientes, nem todo paciente jovem com doença de Alzheimer, menor que 50 anos, tem a mutação desses genes. Então, tenha muito cuidado. Critérios diagnósticos de doença de Alzheimer. O critério diagnóstico geralmente é um déficit em 2 ou mais áreas da cognição. Né? Em geral, a memória é uma delas. Piora progressiva. Início entre 40 e 90 anos. E ausência de qualquer outro sintoma que justifique. Ele é favorecido pela deterioração progressiva, especialmente linguagem, habilidade motora, alteração na vida diária, comportamento, história familiar, especialmente história familiar de primeiro grau, especialmente se confirmada com patologia. Meu pai teve, fizemos o diagnóstico e era Alzheimer. E os exames complementares, eles não demonstrarem alterações típicas de outras doenças. O diagnóstico, ele tem que fazer, você tem que excluir. A doença ela é progressiva, ela não para, ela não estagna. Uma doença que estagna, você fica na dúvida. Se houver depressão, insônia, incontinência urinária, delírio, ilusão, alucinação, alterações comportamentais muito precoces, alterações motoras neurológicas, distúrbios sexuais e perda de peso, pense em outras coisas antes de doença de Alzheimer. E se houver mioclonias, alterações de tono muscular, quadro parkinsoniano, queda, crise epiléptica precoce, também tenha cuidado. Pode não ser doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer, no começo, ela pode estar uma tomografia normal. Mas com o passar da doença, ela pode demonstrar atrofia cerebral maior do que a idade. A doença de Alzheimer, ela não é... Você não pode dar o diagnóstico nos casos de demência que começam de maneira súbita, sinais neurológicos focais ou alterações de marcha precoce. Muito bem. O diagnóstico é possível com a síndrome demencial, mesmo que o paciente tenha uma outra doença sistêmica, mas que não seja capaz de produzir demência. E é definitivo quando você tem biópsia ou necrópsia. Muito bem, gente. Vocês têm alguma dúvida com relação a essa parte de doença de Alzheimer? Pode falar. Pode perguntar de novo. Eu uso geralmente o Minimental e o Moca. São os que eu mais uso. A bateria breve eu utilizo quando eu tenho mais tempo, mas eu acho que a bateria breve tem que ser utilizada sempre. Mas eu uso mais o Moca, eu uso mais o Minimental. Apesar do Moca nunca ter sido validado por português, eu acabo utilizando porque, clinicamente, apesar de não validado, ele pode ser útil. O Moca ele não pode ser utilizado para estudos clínicos, porque ele não é validado. Estudos clínicos, somente o Minimental, a bateria breve e o Pfeffer. E outros já validados. Né? Existem outros testes já validados por português. Então, eu utilizo esses dois. Não, o teste neuropsicológico ele serve para afastar, talvez, a depressão e a ansiedade. Mas ele não vai te dar... Talvez o neuropsicólogo ele te indique que o paciente tem um quadro psicótico, por exemplo, associado. Mas ele não serve para afastar o distúrbio psiquiátrico. Não é para isso que ele serve. O teste neuropsicológico ele serve para quantificar as alterações cognitivas. E para eu dizer, tem alteração aqui, na memória de evocação, mas não na de armazenamento, tem alteração na memória operacional, mas não na declarativa anterógrada, tem alteração na orientação espacial, mas não na visoconstrução, tem alteração muito mais em parte de linguagem, mas não tem tanta alteração na parte de linguagem não verbal. Então, é para isso que serve o neuropsicológico. O neuropsicológico ele vai te, através de vários testes que testam a mesma coisa, ele vai te orientar com relação ao quadro do paciente. Agora, o neuropsicólogo, ele sempre testa a parte psiquiátrica, para que a gente possa verificar se o paciente tem ou não tem um distúrbio psiquiátrico.
Bem, com relação ao tratamento da doença de Alzheimer, gente, o tratamento, infelizmente, ele é muito limitado. Não, o que eu mais vejo na prática é Parkinson. Mas a gente vê bastante doença de Alzheimer. Eu devo ter atualmente, deve ter uns 20 pacientes com Alzheimer no consultório. Provavelmente. Muito bem. Então, quando você faz o diagnóstico de Alzheimer, você precisa afastar outras causas. Então, isso é uma coisa que a gente não viu, mas vai ver agora. Quais são os exames de rastreio que eu faço para diagnóstico? Porque o tratamento depende do diagnóstico correto. Quais são os exames de rastreio que eu peço? Então, todo paciente que nunca foi investigado, que começou com quadro demencial recentemente, ele ganha um hemograma, eletrólitos, tireoide, vitamina B12, ácido fólico, homocisteína, porque muitas vezes a homocisteína está elevada mesmo com B12 normal, indicando que pelo menos existe alguma alteração de metabolismo da B12. VDRL, sífilis, né? HIV em pacientes selecionados, mediante permissão, hepatite B, hepatite C, alguns pacientes com história de doenças autoimunes, eu posso pedir um FAM, um fator reumatoide, um anti-CCP, ou um ANCA, ou um ENA, para poder verificar se ele tem alguma coisa descompensada, e exame de imagem, de preferência a ressonância. É claro que eu sempre afasto medicações, antidepressivos tricíclicos, anticolinérgicos, antipsicóticos, que podem estar causando alteração de memória. Eu investigo clinicamente depressão através de história clínica, trato com algum antidepressivo, geralmente inibidor de recaptação de serotonina, porque esses não causam queda da memória, né? Faço diagnóstico de apneia do sono, porque muitos pacientes têm apneia do sono, e a apneia do sono pode ser um fator provavelmente causador ou que piore o diagnóstico de doença de Alzheimer, e ele pode estar associado com alterações vasculares. Então, todo paciente com história de hipersonia diurna, ou ronco à noite, ou parada da respiração durante a noite, ganha uma polissonografia. E se tiver apneia, será tratado. E a avaliação do ambiente familiar. Avaliação do ambiente familiar com verificar como é que é a situação, como é que são os filhos, o que o paciente faz em casa, se ele mora sozinho ou não. Isso tudo pode ser visto através da própria história. Alguns pacientes com doença de Alzheimer eu acabo vendo em casa, então eu já conheço bem o ambiente familiar. Os inibidores da colinesterase foram as primeiras medicações a serem utilizadas. A primeira medicação foi a tacrina, lá nos idos da década de 90 do século passado, mas a tacrina, infelizmente, ela era hepatotóxica e foi tirada do mercado. Hoje em dia nós temos 3 medicações. A galantamina, que provavelmente consegue diminuir a evolução da doença em alguns casos, provavelmente. O donepezil e a rivastigmina. A função deles é aumentar o input colinérgico, que sai da base do crânio, mais precisamente do núcleo basal de Maynard, para a região frontal. Então, essas medicações, elas são sintomáticas, elas melhoram os sintomas. Elas não parecem não retardar a evolução da doença. A galantamina talvez diminua a taxa de evolução, mas talvez por uma melhora sintomática e não exatamente neuroprotetora. Não há neuroprotetor ainda conhecido para a doença de Alzheimer. Você usa os inibidores da colinesterase em doença leve a moderada. Doença grave talvez não tenha utilidade. E não há evidência de melhora a longo prazo. 20% dos pacientes têm um benefício absurdo. E 50% no máximo tem um benefício mínimo ou nulo, fazendo com que a média de 30% a 40% tenha um benefício mais ou menos, que é o que você espera na maior parte dos pacientes. Então, você tem um donepezil, que é via oral, de 5 e 10 miligramas. Existe uma dose de 23 miligramas nos Estados Unidos, que hoje em dia não se usa, apesar de que um colega da Escola Paulista anda usando doses de até 30 miligramas, se não me engano. A rivastigmina, que pode ser via oral, sempre via oral, ou PET cutâneo. Via oral na forma de comprimidos de 1,5, 3, 4,5 e 6 miligramas. Começa com 1,5 de 12 em 12 horas e aumenta até 6 miligramas de 12 em 12 a cada mês ou a cada 2 meses. O PET, o Excelon PET, é o único adesivo cutâneo de rivastigmina, de 4,5, 9,5 ou 13,3 miligramas por 24 horas. Você dá o de 4,5 miligramas, que equivale a 9 miligramas. O de 9,5 miligramas por 24 horas, que equivale a 18 miligramas no total. E o 13,3 miligramas 24 horas, que equivale a mais ou menos 27 miligramas. Um tem 5, outro tem 10, outro tem 15 centímetros quadrados de área.
Então, Excelon 5, Excelon 10, Excelon 15. Vem numa caixa com 30 adesivos, um adesivo por dia. Você vai rodiziando os locais. Ele bota um dia no ombro direito, outro dia no ombro esquerdo, um dia na coxa direita, outro dia na coxa esquerda, outro dia na região lombar direita, etc. E a galantamina de 8, 16 e 24 miligramas, um comprimido por dia. O donepezil é de 5 e 10 miligramas, um comprimido por dia, geralmente dado à noite, conforme a bula. Por que eu não sei exatamente. Os efeitos colaterais do inibidor de colinesterase são bradicardia, muito raramente síncope. Vi uma paciente uma vez ter arritmia cardíaca grave. Foi necessário suspender. Uma única paciente. A maior parte dos pacientes toleram muito bem. Os efeitos colaterais mais clássicos são gastrointestinais, com náusea, vômito e dor abdominal. Às vezes, esses sintomas não melhoram e a medicação tem que ser retirada. Quando o paciente tem isso com uma medicação via oral, donepezil, galantamina ou rivastigmina, o que você pode fazer é trocar pela forma de adesivo cutâneo. Ou você pode trocar para a forma de rivastigmina solução oral, 2 mg por ml, e titular devagarzinho. Mas o ideal mesmo é você dar o adesivo cutâneo. O adesivo cutâneo já tem no SUS, mas de vez em quando falta. O problema é que ele só tem um adesivo de 5 e 10, não tem o de 15, e é muito caro. Né? Apesar dos programas de desconto da Novartis, os adesivos chegam a valores, o de 15 miligramas, beira quase os R$1.000 por caixa. A memantina é um antagonista NMDA. Apesar de ser talvez neuroprotetor, é provável que não seja. O benefício é mais em doença moderada a grave. Não há evidência em uso na doença leve, porque existe uma teoria de que inibindo os receptores anti-NMDA, você teria uma diminuição do input de cálcio dentro das células e, portanto, uma diminuição da produção da memória, que depende do cálcio na potenciação de longo prazo. Então, consequentemente, a memantina na doença leve talvez causaria mais trabalho, mais malefício do que benefício. No entanto, existe uma medicação aqui no Brasil, né, e lá nos Estados Unidos é o Namenda, que é uma associação de donepezil com memantina, para você dar nas fases iniciais. Nos Estados Unidos, eles usam muito isso. Aqui no Brasil, existe uma formulação, que é donepezila com memantina. Eu prefiro não utilizar na fase inicial. Eu geralmente deixo para a fase mais avançada. Tem menos efeitos colaterais, mas o efeito colateral mais comum é a alucinação visual. Os comprimidos são de 10 miligramas, você começa com 5 miligramas ao dia, depois uma semana passa para 5 de 12 em 12, depois, perdão. Os comprimidos são de 10 miligramas. É isso aí. Você começa com meio comprimido, 5 miligramas por dia, depois passa para 5 de 2 em 12, depois passa para 10 miligramas de manhã e 5 à noite, depois passa para 10 de 12 em 12. Uma vez a cada semana. Uma vez por semana. Existe uma formulação de 20 miligramas da Lundbeck, que é o Ebix, 20 miligramas, que é um comprimido por dia. Depois que você ultrapassou a marca dos 10 miligramas de 12 em 12 horas, você já chegou nele, aliás, você pode passar para um comprimido de 20 miligramas por dia, que é a mesma coisa. Não é tão caro. A vitamina E, você pode dar na dose de 2.000 unidades por dia. No tratamento, não há prevenção da doença de Alzheimer. Selegilina, talvez, mas não há muitos estudos que corroborem. E não há nenhuma medicação ou nenhuma substância que tenha evidência clínica de neuroproteção. Atividade física guiada por profissional talvez diminua a taxa de piora física, mas não há provas de que realmente melhore a taxa de piora cognitiva. Talvez auxilie na diminuição da deterioração do tamanho do hipocampo. Terapia ocupacional, reabilitação cognitiva é possível, mas ainda precisa de estudos. E controle de fator de risco. O controle de fator de risco é absolutamente importante. Porque o fator de risco vascular, ele também é fator de risco para a doença de Alzheimer. Então, você controlando diabetes, colesterol elevado, sedentarismo, obesidade, hipertensão, você diminui os riscos de piora ou de agravamento, ou até mesmo de instalação precoce da doença. Muito bem, gente. Chegamos ao final do curso nosso sobre doença de Alzheimer. Espero por perguntas. Na próxima semana, nós faremos, então,
Eu vou tentar preparar uma aula sobre o que nós podemos fazer na próxima semana. Deixa eu ver aqui. Com vocês ainda são estudantes, se vocês estão entrando na residência no próximo ano, talvez uma coisa básica seja mais interessante para vocês. Então, nós vamos começar, na próxima semana, nós vamos falar sobre anatomia. Diagnóstico diferencial, fica muito difícil falar de diagnóstico diferencial sem falar de anatomia, porque você precisa, em primeiro lugar, entender localização para poder fazer diagnóstico diferencial. Sem entender localização, fica muito difícil de você entender neurologia. Então, vamos começar com anatomia. Então, a gente vai começar com a anatomia da medula. Depois, a gente vai fazer a anatomia dos nervos periféricos e eu vou subindo. Tá? Então, vamos começar com a anatomia da medula na próxima semana. Muito bem, gente. Muito obrigado. Foi um prazer muito grande. A gente vai, na próxima semana, próxima quarta-feira, tá? Quarta-feira. Um abraço.